Alimentação saudável não acelera a remissão do câncer, não aproxima você de maneira rápida para se libertar do câncer. Eu vou te mostrar hoje por quê. Bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado. Estou sem o câncer, estou sem a doença há 17 anos e quero muito trazer esse alerta para você que está seguindo apenas o saudável. Falo apenas porque apenas esta alimentação não permite com que o seu corpo se liberte o quanto antes dessa doença e infelizmente muitas pessoas só se apoiam no saudável para se libertar do câncer. Então, vem comigo, quero que você esteja com a querida água, essa bebida maravilhosa, melhor suco detox. Muitas pessoas que achavam que comiam de maneira saudável estavam sem tomar água. Isso é extremamente perigoso, porque a gente limpa o corpo, a gente evita pedra nos rins, a gente mantém saúde corporal com ingestão de água e desejo eu que você também esteja já neste momento fazendo isso. A jarra está aqui do lado, né, para preencher o restante. E quando a gente fala de alimentação saudável, eu quero sempre fortalecer de que o seu corpo infelizmente está doente, e por ele estar doente a gente não pode brincar com a saúde, não pode seguir apenas o saudável. Talvez você esteja perguntando o que é o saudável, né? Eu sempre trago aqui os 7 alimentos que as pessoas podem comer, que está dentro do universo saudável, que é o arroz, o feijão, a fruta, a verdura, o legume, a água e a carne. Esses 7 alimentos você pode consumir e ele faz parte tanto de uma pessoa que está doente quanto da pessoa que não está doente. Sei que você vai falar para mim que não come fritura, sei que você vai falar para mim que não está comendo açúcar, que não está tomando leite, que não está comendo talvez farinha. Sei que você vai falar para mim que não come doce, sei que você não come besteiras, mas isso, vou repetir mais uma vez, faz parte apenas do universo saudável. Isso não tem diferença para o enfrentamento do câncer, que exige de cada uma das pessoas que está aqui na minha frente 40 nutrientes em quantidades específicas para você enfrentar essa doença. 40 nutrientes, mais de 40 nutrientes. Então, apenas o saudável, ele não acelera a sua remissão e não te aproxima da cura. Sei que muitas pessoas vão falar aqui também que consomem já o milho não transgênico, que consomem o café gourmet. Sei que vão falar para mim que consomem outros alimentos, consomem gordura de porco, ou óleo de coco, ou manteiga. Só que reforço que o café gourmet não é o café do meu paciente, não é o café que aproxima da cura ou da longevidade. Ele não atrapalha a sua remissão, mas eu não sei se na hora que você se libertar da doença, ele vai ser o melhor café para você. O melhor café, ele está direcionado para o meu paciente, que são marcas específicas que eu fiscalizo, assim como os cuscuz, milhos, que eu indico para os meus pacientes, não estão no supermercado, são marcas exclusivas que eu indico para o meu paciente. E infelizmente muitas destas opções que as pessoas escolhem contêm, não é nem podem conter, contém substâncias que podem atrapalhar ou impedir você de chegar até a cura do câncer. Exatamente porque existem alguns cânceres que são sensíveis a substâncias, são formadores, né, cânceres de origem genética que já se formam exatamente por conta de substâncias que você ingere, que estão no café gourmet, que estão no cuscuz não transgênico que você compra no supermercado, que talvez não impeçam você de chegar na remissão, que é a minha proposta na rede social, mas talvez você não alcance a cura. Talvez esse seja um dos motivos de muitas pessoas alcançarem a remissão, depois volta a doença. Alcança a remissão, depois volta a doença. Porque você ainda não entendeu que o mais importante é ter uma quantidade adequada de vitaminas, minerais e de macronutrientes. Quando eu falo macronutriente, eu falo carboidrato, proteína e gordura. Onde eu mais utilizo tempo do meu atendimento para ajudar meu paciente é para que ele entenda
de uma vez por todas a importância do consumo de proteína, de gordura e de carboidrato. São 2 horas de atendimento para que eu possa mostrar para ele toda essa combinação que é exclusiva para cada pessoa. Não tem uma combinação que sirva para mais de 30 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas ou para mais de 6 milhões de pessoas, que é o número de pacientes com câncer. Então, cada paciente vai ter uma dose adequada de água, vai ter uma dose adequada de gordura, vai ter uma dose adequada de proteína animal e proteína vegetal, vai ter uma dose adequada de gordura monoinsaturada, gordura poliinsaturada, gordura saturada, para que ele tenha saúde, vai ter uma dose adequada de fibras para ele consumir, uma dose adequada de frutas, verduras e legumes, e que na alimentação saudável isso não faz parte, que o saudável, já comentei, são 7 alimentos que eu falei, mas a dose que você vai ingerir, a frequência que você vai ingerir ao longo do mês, quantas vezes você vai comer carne de boi, quantas vezes você vai comer peixe, qual tipo de peixe que você vai comer, como é que você vai preparar ele, tudo isso faz parte do adequado, que é algo que exige bastante tempo do paciente e meu, para que a gente possa encontrar um caminho comum para o tratamento dele para a excelência. Talvez por isso eu tenha o maior número de pacientes em remissão de metástase no Brasil e de pacientes em remissão sem ter tido a metástase. Quando eu falo de metástase, eu estou falando da situação mais delicada que um paciente com câncer pode enfrentar. E os meus pacientes estão alcançando a remissão sem seguir, é claro, essas receitas estúpidas e medíocres de açafrão, receita estúpida de chá falsamente milagroso, receita estúpida de linhaça, receita estúpida de soja e daí por diante. A estupidez nos alimentos que prejudicam a saúde estão espalhados pela rede social. Não estou desmerecendo as pessoas que prescrevem. A minha briga é com as ideias, não com as pessoas. Porque a pessoa que tem essa ideia hoje, amanhã ela pode mudar. Agora, o alimento que faz mal, ele não vai mudar, ele vai continuar sendo bandido e prejudicial para a sua saúde. Então, a minha crítica são com essas ideias infelizes das pessoas utilizando o açafrão até hoje. Até hoje existem profissionais de jaleco que trabalham com câncer que divulgam o açafrão, talvez por uma necessidade de manter aquilo que a pessoa disse lá atrás, talvez por insegurança de não entender o que é comida de verdade, porque dá trabalho prescrever comida de verdade. Quando você prescreve receitinhas medíocres, você não precisa pensar tanto, é mais fácil, Agora, para prescrever alimento que traga resultado, você tem que se dedicar mais, você tem que estudar mais, você tem que ter mais tempo de experiência. Talvez a pessoa que esteja cuidando de você seja muito novinha no cuidado com câncer, não atenda muitos pacientes com câncer, então isso traz essa insegurança e a pessoa divulga o açafrão, divulga a linhaça, divulga a soja, porque ela não tem tempo de experiência com o tratamento do câncer. Eu não vou nem falar do contato com câncer, porque senão aí é apelar, porque eu comecei a ter o contato com câncer com 12 anos de idade, vou completar 46, são mais de 30 anos, vou completar 34 anos de contato com câncer. 34 anos. Não gostaria não, viu? Se fosse para escolher, você quer ter câncer ou não, eu preferia não ter tido em nenhum momento. Mas já que eu tive, eu preciso usar tudo aquilo que eu aprendi para poder libertar você desta doença. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais perguntas. A Regina, sempre presente aqui comigo. A querida Conceição, Deus lhe abençoe. E a todos que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. E esse ponto é o mais importante, a gente entender a diferença do saudável do adequado. Como o nome já fala, adequado seria aquilo que vai servir única e exclusivamente para você. Não serve para nenhuma pessoa mais no mundo. É como fosse uma roupa feita no alfaiate, falo do alfaiate que eu estou pensando nos homens, feita na costureira exatamente para você, naquela semana. Então, cada semana você vai ter uma roupa diferente ou talvez o seu tratamento ele vai ser tão tranquilo por conta da orientação que eu vou fazer
que essa roupa vai servir durante os 3 meses. Existem alguns ajustes, né, que a gente vai fazendo semanalmente ou às vezes mensalmente, mas é uma roupa adequada para a sua realidade, para o exame de sangue que você está apresentando, para as alterações que você está apresentando, para deficiências que alguém tenha, seja essa pessoa autista, seja essa pessoa diabética, seja essa pessoa hipertensa. Como é que você consegue ver isso? Olha, é simples. Primeiro, pela experiência. Eu sei onde vai dar BO, onde vai dar problema. Segundo, porque eu tenho o exame de sangue do oncologista. Terceiro, eu como nutricionista também posso prescrever exame de sangue. Então eu vejo onde tem problema naquele cuidado e naquele atendimento que eu estou fazendo com o meu paciente. Então eu consigo corrigir essas deficiências ao longo do tratamento. E isso tem mostrado um resultado incrível na saúde de cada uma das pessoas que eu acompanho. Então cada pessoa ela vai apresentando resultados melhores e os exames de imagem do câncer estão aí para comprovar. Hoje, dezenas de pessoas sem o câncer, pessoas que, por sinal, foram desenganadas pela medicina, hoje estão em pé sem essa doença que não veio para fazer brincadeira e não veio para fazer carinho. Ela veio para arrebentar todo mundo que usa açafrão, usa linhaça, usa soja e usa apenas alimentação saudável. Ela entra arrebentando. Muitas pessoas falam, poxa, eu sempre comi saudável. Eu tenho dúvida que você comeu saudável. Assistindo as minhas mais de 700 lives, você vai perceber que não era nem saudável. Mas mesmo meus queridos seguidores que seguem o saudável, isso não acelera a remissão, a cura. Isso não atrapalha, né? Como eu falo. Se eu não atrapalho a sua vida, eu já contribuo muito. Talvez seja um dos poucos nutricionistas no Brasil que coloque em todos os posts que são publicados que o que eu falo para você não substitui a orientação do seu médico ou do seu nutricionista, usando até mesmo uma passagem de Provérbios da Bíblia, no qual a prudência e a sabedoria valem mais do que ouro, valem mais do que diamante. Para que eu vou achar que em 1 hora de live ou em 1 minuto de informação eu vá saber mais do que o seu médico ou nutricionista que acompanha você, viu seu exame, sabe o seu nome, sabe o nome da sua mãe, do seu cachorro, do seu vizinho, de todo mundo. Isso se chama arrogância, né? Tem como alguém em pouco tempo saber mais da sua vida do que outra pessoa que apareceu nas redes sociais. Tá bom? Deixa eu tomar um pouquinho da minha querida água para me hidratar e para dar exemplo para vocês. Delícia, né? E quero muito que essa informação ela possa fazer parte do seu coração, de entender que mesmo você fazendo saudável, você não está acelerando a remissão e muito menos a cura. Você não está atrapalhando a sua vida, você está no 0 a 0. Quem come arroz, feijão, fruta, verdura, legume, água e carne, eu chamo água de alimento, né? Gosto de fazer essa expressão. Alguns pesquisadores chamam, outros não. O mais importante é que todos concordam que a água é fundamental. Se você come os 7 alimentos, esses 7 alimentos ou grupos alimentares, né? Quando eu falo de carnes, eu estou falando de carne de boi, frango, ovo, peixe, porco, todas bem cozidas, bem grelhadas, você precisa entender que existe uma dose para cada uma dessas pessoas. O que mais deixa dúvidas sobre a alimentação à noite, o que jantar, exatamente. Por isso que na segunda-feira, a Conceição tem um quadro do Corrigindo a Sua Refeição, né? Esse é o ponto principal. Então, a dúvida, se fosse só no jantar, estava fácil. A minha dúvida é, a dose que você consome, que a sua filha consome, é adequada para o tratamento dela? Essa é que é a minha principal dúvida. A dose de gordura monoinsaturada que a sua filha consome é adequada para a saúde dela? A dose de proteína vegetal que ela consome é adequada para o tratamento dela? A dose de sódio que você consome é adequada para o seu tratamento? A dose de fósforo, de potássio, de magnésio, de selêncio é adequado para o tratamento? Então, esse é o grande diferencial da alimentação saudável para a alimentação adequada, que ela vai se direcionar para a quantidade exata de cada um dos nutrientes que a sua filha precisa
durante esse tratamento tão intenso e tão perigoso. Muitas pessoas se apoiando apenas no saudável ou em dicas não fazem a pessoa se libertar do câncer e infelizmente a metástase bate na porta amanhã, infelizmente, porque os médicos pelo SUS fazem o tratamento ou pelo particular e eles não conseguem falar dose de tamoxifeno, se for necessário usar, de anastrozol, letrozol, de terapia-alvo, imunoterapia, de Taxol, né, a família dos taxóis da quimioterapia branca. Ele não consegue falar para você a dose sem avaliar você, sem ver exame de sangue, sem conversar. Imagina se as pessoas fossem na farmácia comprar esses remédios para tomar em casa. Primeiro, todas iam morrer, porque esses remédios são extremamente fortes. E a mesma coisa acontece com as pessoas hoje. Elas vão no supermercado, vão na frutaria, na peixaria, comem uns alimentos, não sabem as doses que vão comer e não colaboram com o tratamento, não aceleram a remissão do tratamento. Muitos ficam com anemia, muitos outros ficam com imunidade baixa, muitos outros estão com enjoo, muitos outros estão com uma queda maior de cabelo do que o necessário, estão com as unhas fracas, estão com depressão, indisposição, e daí vai. Um problema maior do que o outro, que pode ser fortemente minimizado pelo tipo e quantidade de alimento que você consome. Esse ponto que é fundamental. E o mundo que vivencia o câncer ainda não entendeu. Os 6 milhões de pacientes ainda não entenderam que a alimentação é o principal aliado para vencer o câncer. Na minha visão, Deus está na frente, a sua família e depois a alimentação. As pessoas colocam a carroça na frente dos bois, colocam a medicina como principal responsável para vencer o câncer. A medicina, sem dúvida, é uma importantíssima ferramenta para vencer o câncer, mas ela sozinha é como fosse um boxeador com uma luva só. Eu vou pegar os maiores boxeadores da história, né? Muhammad Ali, né? Cassius Clay, e vou pegar o Mike Tyson. Nenhuma das grandes lutas que eles fizeram com pessoas comuns, eu não estou falando que eles lutaram com câncer não, viu? Por sinal nenhum dos dois teve câncer. Com pessoas comuns, eles usaram as duas mãos para matar o inimigo, para derrubar o inimigo. A gente usa a expressão que quiser. Nenhum deles usou só uma mão para vencer o inimigo, porque não seria possível. Eles usaram as duas mãos para vencer o inimigo. A maioria dos pacientes com câncer só usa uma mão, chamada mais um na fila da quimioterapia. É apenas essa mão para matar o câncer, que é uma mão poderosa, mas ela sozinha, infelizmente, não tem dado conta de resolver essa situação, tanto que o câncer só aumenta ao longo dos anos, enquanto a doença cardiovascular, que entendeu que precisava da nutrição e da medicina, a doença cardiovascular começou a reduzir. É importante essa colocação que eu estou expressando para vocês, para que o acompanhamento nutricional personalizado faça parte desse caminho para vocês, né? Isso é fundamental. Conceição colocou aqui: gostaria muito que ela entendesse isso. Ela, por ser maratonista, sempre estudava sobre alimentação, por esse motivo acredito que causou a doença foi muito estresse e hoje tenta controlar. Conceição, o principal motivo hoje das pessoas terem câncer se chama química, substância que as pessoas ingerem sem perceber em falsos alimentos saudáveis e que estão formando câncer. O câncer de mama hoje, eu não sei se o câncer que sua filha teve foi mama, o câncer de mama hoje, as mulheres hoje têm mais câncer de mama por conta da química corporal do que por conta do cigarro. Olha que situação grave, isso no Brasil. Alimentação, má alimentação, no caso, claro, né, como principal responsável por câncer de mama nas mulheres do que o próprio cigarro. Então a química das pessoas, aquilo que elas ingerem e acham que é saudável, tem destruído a saúde delas e elas nem fazem ideia que esse alimento é ruim, porque ela não se aprofundou em nutrição, muito menos em oncologia, e não sabe que está colocando o veneno no café da manhã, no almoço, no jantar, infelizmente, né? Isso tem acontecido muito. O emocional é como fosse a arma. Então você tem uma arma
todo mundo passa por estresse, por problemas emocionais. Se você aperta o gatilho e não tem bala, não tem como matar ninguém. Agora, as balas são o quê? É alimentação ruim, é bebida alcoólica, são as frituras, são um monte de porcaria que está adicionado, alimentos que vocês acham que são saudáveis e não são. Então essas são as balas que perfuram o corpo e causam câncer, tá bom? Então é importante que seja destacado isso, que não é o emocional o causador de doença. O emocional é um gatilho para doenças. Enquanto não houver essa percepção de que alimentação saudável não é suficiente para enfrentar o câncer, as pessoas, infelizmente, vão ter dificuldade de chegar na remissão e na cura. Existem doses adequadas de proteína para cada pessoa enfrentar o tratamento, doses adequadas de gordura para você enfrentar o tratamento, doses adequadas de ferro, de selênio, de minerais, que o seu nutricionista personalizado, seu nutricionista específico, ele tem condições e tem habilidade de direcionar, olhando pelo seu histórico, olhando pelos efeitos colaterais que você tem da quimio e nos próprios exames de sangue. Então ele consegue ter essa dimensão pela experiência dele, pelos artigos científicos que trazem luz para o tratamento dele. Então tirem da mente que o emocional é o causador de câncer, porque primeiro não tem respaldo científico nisso. O emocional é um grande gatilho para problemas. Talvez vocês conheçam pessoas que falam, nossa, ela ficou tão estressada que ficou com diabetes, né? Talvez você já tenha ouvido isso. Ela está tão nervosa, perdeu o pai e a mãe que ficou com diabetes. Na verdade, o emocional foi um gatilho de vários outros problemas alimentares e de saúde, falta de exercício, estava gordinho já, que acelerou a doença, mas não que causou a doença. É um complexo para a gente formar a doença, não é algo tão simples. A Regina colocou a mensagem aqui. Apesar de me esforçar, entender da alimentação, olha que interessante, Regina. Apesar de me esforçar, entender sobre alimentação saudável, eu consumi soja, farinhas brancas e derivados de ambos, química de comidas de supermercado por 25 anos. Essas farinhas de supermercado são de péssima qualidade, são horríveis, né? Não estou falando que é proibido, não vou comer mais farinha. Não, meu paciente come farinha, mas ele come a melhor farinha. Meu paciente toma café, mas ele toma o melhor café. Meu paciente come aveia, se ele gosta, mas ele consome a melhor aveia. E assim por diante. Esse é o ponto especial. Esse é a situação mais importante que os 6 milhões de pacientes com câncer precisariam ouvir, que a alimentação adequada é fundamental para a gente vencer essa doença. A alimentação com a dose específica de cada um dos nutrientes é fundamental para a gente vencer a doença. A gente não consegue vencer uma luta agressiva contra o câncer se você não tiver a ferramenta adequada. Se você não tem as ferramentas adequadas, você tem dificuldade de enfrentar a doença. Se você usa receitinhas medíocres, e eu falo isso constantemente, diuturnamente, né, dia e noite, eu falo para não consumir alimentos que bloqueiam o seu tratamento, como chá verde, chá preto, não usar açafrão. Sei que muitos profissionais da saúde, infelizmente, continuam recomendando essa porcaria de açafrão, mas ele pode bloquear a ação da sua quimioterapia, mas eu não vou conseguir acabar com essa divulgação de receitas medíocres, sem desmerecer quem divulga. Não vou conseguir. Eu consigo ajudar você a acabar com o câncer. Isso eu consigo. Mas fazer com que todo mundo pare de falar receitas medíocres é impossível, né? As pessoas são livres, elas falam aquilo que elas quiserem. E eu até prefiro que tenhamos mais liberdade e menos restrições nas redes sociais, tá bom? A mensagem especial de hoje era essa. Quero agradecer muito aqui a presença de todos vocês, como sempre. Quem está aqui pela primeira vez e não está me seguindo, clique em seguir, porque esse conteúdo vai chegar para onde eu desejo, que é você, uma pessoa que está querendo ter uma vida mais extraordinária, ter uma vida direcionada para a remissão do câncer, para a cura do câncer.
e é fundamental informação de qualidade para a gente vencer inimigos. Se você tem um inimigo e usa ferramentas inadequadas, ele pisa em cima da sua cabeça, né? Isso é o que mais acontece. A Leivi colocou aqui, ó, minha irmã está com câncer, vai fazer tratamento com iodo radioativo, tem que ter alimentação diferente? Todo paciente precisa de alimentação diferente, Levi. Todo ser humano tem uma roupa adequada para ele para enfrentar esse período exatamente nessa situação. A Regina colocando gratíssima, ótimo dia para todos. A Conceição, grata por sua dedicação. Como adquirir o e-book? Manda uma mensagem privada para mim, o faz de conta, né? Manda uma mensagem privada e eu vou mandar também no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Então, obrigado pela presença, obrigado pela atenção e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Um excelente dia.